Apocalipse. A esperança vence. 7ª parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brascancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 7º vídeo-aula sobre o Apocalipse. Hoje, começando o capítulo 4, onde a gente entra numa parte muito bonita. Nós já vimos nos 3 primeiros capítulos a introdução e as cartas às 7 igrejas, cheia de esperança e de um aviso muito correto. Quem se mantiver fiel até o final vai ser vitorioso. E a nossa fé é assim também. Se nos mantivermos fiéis, no final receberemos a glória de Deus. Estaremos juntos de Deus. E agora, começando o capítulo 4, nós entramos nas visões de João, aonde nós teremos 2 partes importantes. Veja, nós já vimos essa primeira parte. O capítulo 1, a introdução e as cartas às 7 igrejas. Isso nós já demos uma boa olhada e vimos como que são bonitas. Nós estamos agora entrando na segunda parte do livro, as visões proféticas, que vai ter na primeira parte, na sua primeira parte, a ação de Deus que liberta o seu povo, e na segunda parte, na segunda ação de Deus, a ação de Deus que julga os opressores. E isso vai durar até onde? Até o finalzinho, até o epílogo. Então agora nós entramos nesta parte. Muito bonito. As visões proféticas. Então o livro tem uma sequência maravilhosa. Uma apresentação, uma carta de esperança e advertência às 7 igrejas. E agora começa as visões proféticas. No primeiro momento, Deus libertando o seu povo. E isso vai do capítulo 4 ao capítulo 11. No segundo momento, a ação de Deus que julga os opressores, aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 21. Então, nós vamos começar esta parte hoje. Sigamos. Primeira ação, do capítulo 4 ao capítulo 11. Deus liberta o seu povo. Vimos nas 7 cartas que os fiéis ao Cordeiro ganharão o céu. Mas manter a fidelidade em tempo turbulento é sinônimo de sofrimento. E quem estava sofrendo queria saber quando iria acabar o sofrimento. Vimos que Jesus está com uma espada de 2 gumes, lá no capítulo 1:16, pronto para começar a libertar seu povo e julgar os opressores. Nesta primeira parte das visões proféticas, capítulo 4 ao 11, veremos como que a ação de Deus vai gradativamente libertando o povo. Libertação que começa na intimidade com Deus e somente depois, pela fé no Cordeiro, vai para o mundo. Alguns leem esta parte como uma vitória do dragão, mas temos que ver que, mesmo perseguindo e martirizando os cristãos, aos poucos ele vai perdendo a batalha. A cada visão é uma derrota a mais para o dragão e a besta. Aqui, gente, é importante fazer um comentário. Muitos leem essa parte como a vitória do mal sobre o bem. E não é. Deus, nesse momento, ele está começando o processo de libertação. E como qualquer batalha, às vezes você ganha, às vezes você perde. Estamos ali numa disputa entre o bem e o mal, narrado pelas tantas visões de João. Mas a cada batalha, o Cordeiro e o povo de Deus vai superando o mal, vai ganhando e não perdendo. Mesmo às vezes perdendo uma ou outra batalha, mas na totalidade o povo está ganhando. Deus está começando a sua vitória final sobre o mal. Nos próximos capítulos teremos uma explanação de quanto tempo ainda vai durar o sofrimento do povo fiel a Deus, que não será medido em dias ou meses, pois é um tempo teológico e não cronológico. Vamos, por primeiro, explicar o que é tempo teológico que falamos. Cronos e Kairos. Cronos e Kairos são 2 termos gregos para medir o tempo, mas eles são muito diferentes. Cronos é o tempo medido, hoje pelo relógio, antigamente pelo sol,
quando o tempo é medido em segundos, minutos, horas, dias, meses ou anos. Falamos que ele é cronos, daí o termo cronômetro. E certas expressões, como estou atrasado. Você olha para o seu relógio e fala assim, vixe, estou atrasado. Temos também a cronologia, que é uma sequência de fatos. Olha lá, ó. Nós hoje presos pelo relógio. Nossa, gente, acordei tarde, estou atrasado. E temos o Kairos, que é o tempo de Deus, tempo da graça, do amor, do perdão e felicidade. Ele não é o cronômetro, como o que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Não é esse tempo aqui, pois o supera e nem é cronológico. Olha só, nós temos o cronômetro que mede o tempo e nós temos o cronológico, que é sequência de fatos. Olha, a cronologia do nosso dia, a sequência do nosso dia. Kairos é o tempo de Deus, tempo da graça, do amor, perdão e felicidade. Ele não é cronológico e nem cronômetro. Olha só, não é cronômetro e pois o supera e nem cronológico, pois não está numa sequência única. Falamos que é o tempo de Deus, que é diferente do nosso, pois Deus vive a eternidade e nela não há tempo, apenas o viver constante perto de Deus. É o tempo teológico que nós falamos logo no slide anterior. Olha que bacana. É a superação do tempo. Eternidade é justamente não haver tempo. Então, no livro do Apocalipse, quando nós falamos de tempo, nós nunca falamos do tempo Cronos, apenas do tempo Kairos. Cronos, para nós, é assim, gente, será que a vitória vai ser hoje? Vai demorar? Está acabando? Não, para Deus, o importante é que a vitória vem. Se ela demora um pouco mais ou um pouco menos, é o tempo de Deus. Nosso tempo, nós vivemos no cronológico, no Cronos. Deus é Kairos. Portanto, nós temos que olhar o livro do Apocalipse a partir do Kairos e não do tempo Cronos. Nós já vimos toda essa parte. Agora nós entramos nas visões proféticas. O primeiro momento, a ação de Deus que liberta o seu povo. A visão do trono de Deus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Todo o capítulo 4. E aí nós estamos caminhando do livro. Olha só o quanto que nós já andamos nesses encontros. E devagar vamos andando por todos esses. Comentário ao capítulo 4. Os capítulos 4 e 5 são os primeiros passos da vitória final do Cordeiro. Os acontecimentos neles narrados ajudarão as comunidades a descobrir a confiança para enfrentar os inimigos. Teremos agora a primeira visão de João, cheia de símbolos que vai ajudar as comunidades. Veremos através da porta do céu que se abre para uma nova realidade, comum a Deus, mas diferente para nós e incompreensível para os de fora da comunidade. Este capítulo que vamos ver nesse vídeo foi escrito durante um período de grande perseguição, provavelmente no final dos anos 60 do primeiro século, quando Roma passava por problemas internos e levou perseguição a todos que consideravam perigo, principalmente os cristãos. Vejamos agora o capítulo 4, que nos convida a olhar do céu para o mundo dos perseguidos e sofredores. Reparemos bem que a porta do céu está aberta e tudo acontece com uma visão a partir do céu. Leitura do capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvira falar com o trombeta disse, sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito e eis que havia um trono no céu e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com os reflexos de esmeralda. Ao redor deste trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. À frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo é semelhante a um leão, o segundo ser vivo a um touro, o terceiro tem a face como de um homem, o quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo.
Os 4 seres vivos têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E a cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graça àqueles que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos do século, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: Digno és tu, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas não existiam e foram criadas. Vamos agora para a explicação do texto bíblico. Versículo 1. Depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira falar como trombeta disse: Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois desta. Depois disso, depois das cartas às 7 comunidades. Vocês lembram? Terminamos as cartas às 7 comunidades. Uma visão. Temos a primeira de uma série de visões. Nos capítulos anteriores, João, ele ouve, ele não tem uma visão. Tá? O anjo fala para João. Aqui fala, ele teve uma visão. Pois disso tive uma visão, que a gente considera a primeira visão de João. Porta aberta no céu. Um convite para que possamos ver e ler os acontecimentos que serão descritos a partir da proximidade com Deus. Por quê? A porta está aberta. Ele como que vai para o céu. E ele olha tudo isso a partir do céu, da proximidade com Deus. Primeira voz, a mesma que falou no capítulo 1:10, forte como trombeta, vocês lembram? Diz assim: No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando: escreve. Sobe até aqui. João é convidado para entrar no céu, ver do alto, de fora da batalha. Não é quem está no ardor da batalha, ele está olhando de cima, é uma visão, olhando a vitória gradativa de Deus. Para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois desta. Uma nova realidade, cheia de esperança e que escapa à nossa compreensão. Versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Movido pelo Espírito é cair em êxtase ou ser levado para uma realidade diferente. Não estar em nosso cotidiano, mas transcender no Espírito Santo. Trono revela a grandeza do poder de Deus, de onde nasce a paz e o amor. Aparece a palavra trono 12 vezes nesse capítulo e 48 vezes em todo o livro. O trono de Deus sempre aparece em contraposição ao trono do imperador romano. Só nesse capítulo aparece quantas vezes? 12 vezes. Olha que bacana. Alguém sentado, o próprio Deus. Versículo 3. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Estava sentado Deus que estava no trono, de onde emana toda a luz, as cores da vida, a felicidade e a defesa da vida, o arco-íris. Aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, pedra de cor avermelhada, que representa o fogo e o sangue. E um arco-íris, que tem 7 cores, que significa a totalidade, e aliança feita com Noé, e não mais destruir a terra. Envolvia o trono com reflexos de esmeralda, cor verde, que representa a natureza, a cor das plantas. Ou seja, deixar toda a natureza desenvolver-se. Versículo 4. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro sobre a cabeça. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, 12 representando as 12 tribos do Antigo Testamento, e os discípulos do Novo Testamento, os outros 12, estão junto com Deus para julgar e animar. 24 anciãos, 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 discípulos do Novo Testamento. Se tem 24 tronos, tem 24 pessoas para assentarem nesse trono, sendo 12 do Antigo Testamento e os 12 discípulos. Vestidos de branco, sinal de pureza, sem mancha de pecado.
ou seja, estão puros diante de Deus, com coroas de ouro sobre a cabeça, sinal da realeza. Todos que vão chegando perto de Deus, salvos pela misericórdia do Pai, somos tidos como realeza. Nós também, um dia, quando chegarmos lá, também teremos esse prazer. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Nos recorda a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, concluindo a aliança com o povo, lá no Êxodo, capítulo 19 e 20. Diante do trono, na presença e com consentimento de Deus. Você está perto de Deus, diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. 7 é a plenitude, a totalidade, a perfeição do Espírito de Deus que age em nosso meio. Versículo 6. À frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. Mar vítreo, cristal. Na Bíblia e para os povos antigos, o mar é símbolo do caos. Um mar vítreo significa que ele é transparente, calmo e não causa medo, ou seja, não tem caos. Do meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos. Remonta a Ezequiel, capítulo 1, versículos de 4 a 14. O leão, o touro, o homem e a águia, símbolo dos 4 evangelhos. Cheios de olhos pela frente e por trás, que veem tudo, que sabem tudo. Versículo 7. O primeiro ser vivo é semelhante a um leão, o segundo ser vivo a um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo. Primeiro, leão, o rei dos animais, simboliza a majestade e coragem. Segundo, o touro, rei dos animais domésticos, simboliza a força. Terceiro, o homem, rei da criação e símbolo da inteligência. Quarto, águia em voo, rainha das aves e símbolo da velocidade. Versículo 8. Os 4 seres vivos têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e noite sem parar proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. 6 asas. Facilidade de deslocamento e execução da vontade de Deus, ou seja, podiam rapidamente ir para onde Deus queria. Cheios de óleo ao redor, tá? E por dentro. Conhecem tudo profundamente, nada escapa à sua visão. Dia e noite sem parar proclamam: Santo, Santo, Santo. A repetição, essa 3 vezes, afirma e reafirma a santidade de Deus, que está muito acima de todos. Como na missa, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, que a gente faz em toda a celebração eucarística. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. O nome define o que Deus é, passado, presente e futuro. Ele é Senhor, ele é todo-poderoso, ele era, é e vem. Ou seja, ele é simplesmente tudo. Versículo 9. E a cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graça àqueles que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, dão glória, honra e ação de graças. Continuação da louvação, que eles começaram no versículo anterior, falando que Deus era, é e será. Ou seja, é o todo, tudo. E agora eles continuam a louvação. Pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Se prostram diante daquele que está sentado no trono, em adoração, em reconhecimento à sua pequenez diante da grandeza de Deus. Depondo suas coroas diante do trono, gesto tradicional de respeito de alguém importante na presença de alguém mais importante ainda. Olha que os 24 têm uma coroa, eles são reis, digamos assim, mas eles depõem sua coroa diante de alguém mais importante, Deus que é rei do universo. Proclamando, falando em tom solene, sinal de respeito e adoração.
Versículo 11. Digno és tu, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas não existiam e foram criadas. Todo o versículo 11 é o reconhecimento da grandeza criadora de Deus, que por isso merece todo louvor eternamente. Vamos agora fazer um comentário a este quarto capítulo. Este capítulo nos mostrou, através de visões do trono de Deus, as coisas boas que saem dele. Nada se falou do trono do imperador romano, mas, para entendermos melhor, temos que olhar para eles, comparando o que sai do trono de Deus e o que sai do trono do imperador. E assim a gente termina esse quarto capítulo. Curtinho, apenas 11 versículos, mas muito importante, porque ele está justamente no início de uma ação de Deus que começa a libertar o seu povo. E aonde que ele está? João está no céu. Ele vem para o céu, olha tudo de um ponto de vista diferente, de junto de Deus, de junto dos 24 anciãos, de junto dos evangelhos, da palavra viva de Deus. E dali, Deus liberta o seu povo. Sigamos juntos para ver o processo de libertação do povo.